Salam alaikum. Muitos estão perguntando sobre o feriado do sacrifício em árabe, Eid al-Adha, que é o maior feriado dos muçulmanos. E quando é que ele ocorre? Quando é que acontece? Sempre no ápice do Hajj. É o ponto mais alto da peregrinação a Meca, que todo muçulmano tem que fazer uma vez na vida se tiver condições física e financeira. Então, o que é a peregrinação a Meca? A peregrinação a Meca é um ritual de visitação de várias localidades, alguns rituais dentro da mesquita de Meca e outros aos arredores de Meca. O que são esses rituais? Na realidade, é reviver, estudar, vivenciar a história profética, porém na prática. Vivenciar a história colocando-a na prática. Então, visitando esses locais e fazendo esses rituais que vários profetas e várias pessoas da história fizeram. Então, passaram por esse local, nós fazemos o mesmo ritual. Aconteceu tal fato aqui, nós fazemos o ritual de reviver essa prática deles e essa presença deles. Então, por exemplo, você tem um local em Meca chamado Arafah, aos arredores de Meca, que se chama Arafah. Então, é o local onde Adão e Eva, depois que vieram do paraíso, quando desceram do paraíso e vieram para a terra, eles, cada um desceu no local e foram buscando até que se encontraram nesse local chamado Arafah. E Arafah significa reconhecimento. E lá eles reconheceram seus pecados, reconheceram o seu erro e pediram perdão a Deus. E Deus aceitou, perdoou Adão e Eva. Então, nós fazemos esse ritual de visitação de Arafah. Também temos o dia do sacrifício. Por que ele se chama sacrifício? Porque nesse dia, por isso que ele é o feriado mais importante do Islã, porque nessa data, o profeta Abraão, ele era casado com Sara, e Sara tinha uma escrava que foi dada pelo rei do Egito. E ela tinha essa escrava, que se chamava Agar. Abraão tinha a sua esposa Sara, e até os 80 anos ele não tinha conseguido ter um filho. E ele desejava muito ter um filho. E Sara era estéril, ela não conseguia, ela via essa ansiedade, ela via esse desejo, na realidade, de Abraão em querer ter um filho. Então, o que ela fez? Ela deu essa escrava para Abraão, que a tomou como esposa e teve relações com ela como sua esposa, e ela gerou um filho chamado Ismael, que é o primogênito do profeta Abraão. A partir daí, Deus ordenou que Abraão levasse Agar, a sua esposa Agar, e o seu filho primogênito, Ismael. Até então o Isaac ainda não tinha nascido, e para que levasse para um local chamado Deserto de Parã. Isso na Bíblia é citado, deserto do Parã, né? Para nós, Meca, nós muçulmanos chamamos de Meca. Então, lá se estabeleceram, e houve várias... tem um vídeo que fala sobre isso, basta procurar sobre a história do Hajj, a história da peregrinação, no meu canal do YouTube. Pode procurar lá e vai ter essa história com mais detalhes. Então, lá se estabeleceram, e aí Ismael foi crescendo lá, e sempre Abraão visitava. Depois disso, ele teve um filho com Sara, através do milagre,
que Deus concedeu a Sara e a Abraão para que eles tivessem um filho juntos, que se chamou Isaque. Mas isso bem depois de Abraão ter o seu filho primogênito, legítimo, com Agar, que era Ismael. E quando ele já na pré-adolescência, Deus ordenou, fez uma prova com Abraão de que ele deveria sacrificar o seu filho, e ele viu por 3 dias seguidos que ele sacrificava o seu filho Ismael. Então ele foi e consultou Abraão, falou com o seu filho, e tem uma história muito emocionante nisso. Toda essa história é muito emocionante. Se Deus quiser, a gente fala isso num outro vídeo. E Ismael se submeteu à vontade de Deus, se entregou à vontade de Deus, e quando foi levar o seu filho, e eles já estavam em Meca, então eles estavam em Meca, não era na Palestina, onde estavam em Meca, onde Ismael e a mãe Agar viviam. E quando ele foi lá, e aí foi sacrificar o seu filho aos arredores de Meca, e Deus, quando ele realmente mostrou que ele estava realizando a ordem de Deus, Deus impediu que Abraão sacrificasse seu filho, e no lugar ordenou o anjo que trouxesse um cordeiro, e esse cordeiro foi sacrificado no lugar de Ismael, e isso passou a ser um ritual, e passou a ser o ápice, o feriado dos muçulmanos, e todo ano esse ritual ele acontece, e os peregrinos vão para esse local, e revivem essa história emocionante da história, essa prova de fé de Abraão com seu filho primogênito Ismael, e os cordeiros, os bois, tudo que é sacrificado ali, a carne é distribuída aos necessitados em todos os lugares do mundo. A carne é preservada, refrigerada e é levada em segurança, saudável para as pessoas comerem, pessoas necessitadas ao redor do mundo. E passou a ser o ápice da peregrinação, passou a ser o feriado mais importante dos muçulmanos. Para nós muçulmanos, o filho oferecido em sacrifício é Ismael e não Isaque. Por quê? Porque para nós o filho primogênito é o primeiro filho. Qual que é o primeiro filho de Abraão? Sem dúvida alguma, é Ismael. Não existe uma pessoa, um historiador, não existe nada na história que vá desmentir isso. Ismael é o primeiro filho de Abraão e é um filho legítimo, porque se falar que é um filho que não é legítimo, estamos acusando Abraão, o pai dos profetas, o Khalil de Deus. Khalil significa o amigo de Deus. Estamos acusando de adultério, porque ou o filho é legítimo ou ilegítimo. Se é legítimo, é dentro das normas, dentro da bênção de Deus, dentro das normas que Deus estabeleceu. Se é ilegítimo, é adultério. Então imagine que, se você falar que é ilegítimo, estamos acusando Abraão de adultério. Imagine o maior dos profetas, ou o pai dos profetas, ser acusado de adultério. Me amparo em Deus dessas palavras. Me proteja em Deus de falar ou de pensar algo assim de um profeta escolhido por Deus. E se eu acuso Abraão disso, estou colocando em xeque a escolha de Deus. Então é muito perigoso isso. E isso está em árabe. No Alcorão, temos a escritura original em árabe que fala sobre isso. Então, para nós muçulmanos, o primogênito é Ismael e não Isaque. Porém, para nós,
tanto Ismael quanto Isaac são profetas de Deus, são abençoados por Deus, filhos de um grande profeta. E de Isaac veio Jacó, né? E tantos outros profetas, descendentes de Isaac, Ishaq em árabe. Portanto, são filhos abençoados, porém, no contexto, quando a gente fala sobre o filho que foi oferecido em sacrifício, não há dúvidas que seja Ismael, porque ele é o filho legítimo, primogênito de Abraão. Que Deus guie a todos, que nos abençoe e que nos mantenha sempre na fé, sempre confiantes em Deus. E esse feriado, né, esse dia do sacrifício, quando a gente lembra desse sacrifício, imagine, Abraão não tinha outro filho, e ele estava sacrificando, ele esperou mais de 80 anos para ter um filho, e mais um tempo ele foi educando esse filho, provas, e mais provas da fé, por isso que ele era o querido de Deus, o amigo de Deus, quando ele foi colocado, a sua fé foi colocada à prova, e por isso se chama sacrifício. Ele sacrificou o seu amor, né, o maior amor que ele tinha, o maior bem que ele tinha, ele desejava tanto, e ofereceu em obediência a Deus, superou, teve o controle das suas vontades, dos seus desejos, das suas emoções, e Deus o aliviou disso quando ele mostrou e provou, passou no teste de fé. Assim também, quando nós confiamos em Deus e sacrificamos muitas vezes os nossos desejos, as nossas vontades, Deus não se esquece disso. Deus nos oferece algo em troca: alívio, felicidade, tranquilidade, aumento da nossa fé. E a pessoa, ela se supera quando supera as suas vontades, quando ela controla as suas vontades, os seus desejos, as suas emoções, os seus medos, e ela está do lado de Deus, Deus a alivia. Então peço a Deus que Deus nos alivie, que Ele nos faça controlar, nos vencermos as nossas emoções, os nossos desejos, os nossos medos, as nossas dúvidas, que nos mantenha sempre na fé, perseverantes. Que Deus guie a todos.